Muito bem, pessoal, professor Bruno Fernandes aqui para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos aprender a falar as horas em inglês. Você sabe falar as horas em inglês? Bom, é isso que nós vamos ver. Nós também vamos estudar aqui qual que é a pergunta que você faz para saber as horas. Por exemplo, assim, que horas são? Tá? Então, como que você pergunta isso em inglês? A verdade é que existem muitas formas de você falar as horas em inglês. E aí nós vamos aqui abordar o máximo de formas possível, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula? Bom, primeira coisa que nós temos que aprender é como que perguntamos a hora para alguém, ou seja, fazer a famosa pergunta, que horas são, tá bom? Essa pergunta é essa daqui, ó. What time is it? What time is it? Tá bom? Então repita, ó. What time is it? Muito bem. Ou seja, que horas são? Mas aí você deve estar reparando o seguinte, que nós temos a palavra time. E time quer dizer tempo, não é mesmo? Então seria o seguinte, que tempo é? Né? Vamos chamar assim, tá certo? Então nós não utilizamos a palavra hour, né? A palavra hora em inglês, tá legal? Então é assim que nós perguntamos que horas são, tá bom? What time is it? Bom, e para responder, você vai utilizar isso aqui, ó, it's. It's, ou seja, é, tá? Ou isto é, tá bom? Então, it's. E aí você fala a hora. Então, mais uma vez, você pergunta, what time is it? Né? Que horas são? E responde, it's. E aí, fala as horas, tá legal? Que é isso que nós vamos aprender agora. Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui no nosso quadro, tá legal? Vamos iniciar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, it's 2 o'clock. It's 2 o'clock. Ou seja, são 2 em ponto, tá legal? São 2 em ponto. Então, toda vez que você tiver horas fechadas assim, por exemplo, 1 hora em ponto, 2 horas em ponto, né? Nosso famoso em ponto, isso é representado pela expressão o'clock, tá legal? Então, está aqui, ó, 2 o'clock. Se fosse 3 horas, it's 3 o'clock. Se fosse 4 horas, it's 4 o'clock. Legal? Muito bem, então vamos continuar aqui, ó. It's 2 a.m. Bom, você já deve ter reparado que em alguns relógios você vê a.m. e p.m., não é o famoso AM e p.m., não é mesmo? Então, o que isso significa? Bom, esse a.m., né, que nós estamos vendo aqui, ó, e p.m., é uma sigla que vem, na verdade, lá do latim, tá? Antemeridium e pós-meridium. Ou seja, antes de meio-dia e depois de meio-dia, tá legal? Então isso não vem do inglês, essa sigla aqui, ó, AM e PM, tá? Então segue aí essa informação para você. Então, olha só, para você falar que, por exemplo, são 2 da manhã, você pode falar o seguinte, it's 2 a.m. It's 2 a.m., 2 da manhã. Uma outra forma de você especificar que é da manhã é falar in the morning. Então, olha só, it's 2 in the morning, tá legal? It's 2 in the morning. Então, ou seja, é 2 da manhã. Ok? Então, vamos avançar aqui, ó. It's 2 p.m. Bom, se 2 a.m. é 2 da manhã, 2 p.m. significa 2 da tarde, tá legal? 2 p.m. E também, você também pode falar o seguinte, it's 2 in the afternoon. It's 2 in the afternoon, ou seja, são 2 da tarde, tá? Então, você tem essas duas formas aí, então, de você especificar em qual período do dia você está se referindo àquela hora, naquele momento. Então, você pode usar AM ou PM, ou in the morning, ou in the afternoon, tá legal? Bom, e se for à noite? Aí você pode falar at night, né? Tá bom? At night, tá? E se for ali, mais ou menos 6h30, 7 horas, né? Aquele período que nós chamamos aí de noitinha, tá? Que é entre a tarde e a noite. Aí, no inglês, nós chamamos de evening, esse período. Então, você também pode falar in the evening, tá? Por exemplo, se fosse 7 horas da noite, você poderia falar o seguinte, ó. It's 7 in the evening, tá? It's 7 in the evening. Ou seja, são 7 horas da noitinha, tá bom? Então, está aí. Mas é o seguinte, você, de um modo geral, você não precisa usar AM ou PM, né? Ou especificar in the morning, ou in the afternoon, ou at night, in the evening, tá? Por quê? Porque dependendo da conversa que você tem com a pessoa, isso já fica subentendido para ela. Por exemplo, se você falar assim, se você estiver explicando a hora que você acorda, você não precisa falar 7 a.m. Não, você fala I wake up at 7, né? Eu levanto às 7 horas. Então isso você já entende que está falando que é da manhã, tá bom?
A não ser que seja uma pessoa também plantonista, né, que realmente tem uns horários diferenciados e que aí ela precisa especificar isso. Aí sim vale a pena ela falar I am ou in the morning. Tá legal? Nesse exemplo que eu acabei de dar, certo? Então vamos avançar aqui, ó. Então já vimos aqui, ó, it's 2 o'clock, 2 horas em ponto. It's 2 a.m., para falar que é 2 horas da manhã, tá? Já vimos essa explicação do a.m. It's 2 p.m., né, que é para falar que é depois de meio-dia, né, 2 horas da tarde, tá bom? E o próximo aqui, ó, nós temos aqui, ó, 2 horas e 6 minutos. Então, como que nós falamos 2 e 6 nesse exemplo? Bom, o negócio é o seguinte, de um modo geral, para você falar as horas em inglês é hora, minuto, tá bom? De um modo geral é assim que nós fazemos, tá? Se você der uma olhada aqui no quadro de um modo geral, você vai ver isso, ó. 2:20, ó, hora, minuto, tá vendo? Hora, aqui, ó. Vamos ver o próximo aqui, hora, minuto, tá? De um modo geral é isso, tá? Só que nós vamos ver aqui mais algumas regras. Vamos ver uma primeira aqui, ó. Quando você tem dos minutos de 1 a 9, tá? Ele pede esse ou, tá bom? Ou 6 aqui, ó. Está até faltando aqui, ó. Vou até colocar aqui agora, ó. It's 2. Ó, vou aproveitar e completar junto contigo, ó. It's 2 ou o quê? 6. Ou seja, 206, por assim dizer, tá bom? It's 2 ou 6. Então vou até colocar aqui, que ficou faltando aqui, ó. It's 2 ou 6, tá? Então são 206, por assim dizer. E se fosse, vamos supor, 2 e 4, como que você falaria? It's 2 ou 4, tá? E se fosse 2 e 5? It's 2 ou 5, certo? Então você repara, ó, que você tem que colocar esse ou, tá bom? Dos minutos de 1 a 9, tá bom? E se fosse 2, então, e 10, né? Já não é mais de 1 a 9, agora 2 e 10. Aí é só hora, minuto, 2:10. It's 2:10, tá? Lembrando, né, de usar o it's, tá bom? Você fala it's e aí você fala a hora, tá? It's 2:10, 2 e 10, ok? Muito bem. Uma outra forma que você pode falar é essa aqui, ó. It's 10 past 2. It's 10 past 2. Que história é essa de past que está aqui? Bom, é uma forma que você pode falar que passou 10 minutos depois das 2, tá bom? Então, ó, it's 10 past 2, ou seja, passaram-se 10 minutos depois das 2 horas. E aí você deve estar se questionando, poxa, mas aí fica mais difícil, não é mesmo? Bom, na dúvida fala, it's 2:10, hora, minuto, tá legal? Mas é importante você saber por quê, porque alguém pode te falar dessa maneira e você pode ser que não entenda, tá? Então é importante você conhecer as outras formas de você falar corretamente, tá? Outras formas de você falar a hora aí. Então, ó, it's 10 past 2, ou seja, são 10 depois das 2, ou seja, 10 minutos depois das 2, tá? Formando aí o 2 e 10. Próximo aqui, ó, 2 e 15. Como que você fala 2 e 15 em inglês? 2:15. It's 2:15, ou seja, 2 e 15, tá? Não tem muito segredo, hora, minuto. Mas aí, para o 15, nós temos aqui algumas outras regras que se aplicam. Olha só, essa outra forma de você falar. 15 past 2. Aqui tá o 1, mas é 2, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. 15 past 2. Ou seja, são 15 depois das 2. Então, it's 15 past 2. Deixa eu corrigir aqui com a gente. Tá? Corrigir junto com você. Então, it's 15 past 2. Ou seja, são 15 depois das 2. Tá bom? Então, esse aqui, esse past, é a mesma regra que acabamos de ver aqui do 10, ó. It's 10 past 2, 10 depois das 2. E aqui, ó, 15 past 2, 15 depois das 2, formando aqui o 2 e 15, ok? Bom, uma outra maneira é a seguinte, ó. A quarter past 2. A quarter past 2, ou seja, bom, o que é esse a quarter? Bom, a quarter em inglês significa um quarto, tá? Vamos chamar assim um quarto. Essa palavra também pode significar moeda de 25 centavos de dólar, tá? O 25 cents, que também pode ser chamado de a quarter, né? Por que a quarter? Porque é um quarto de $1, tá bom? E nós sabemos que no relógio, 15 minutos corresponde a um quarto de hora. Por isso que 15 minutos é chamado de a quarter, tá certo? Então você pode falar, ó, a quarter past 2, ou seja, que se passaram um quarto de hora depois das 2 aqui. Por isso, formando aqui as 2 e 15, tá bom? A quarter past 2, certo?
Muito bem, vamos avançar aqui, ó. 2h20. Como que nós falamos, então, 2h20? É simples. 2:20. 2:20, tá? São 2h20. Tá legal? Muito bem. Bom, e aí, ó, vamos aplicar a regra do past? Ó, você sabe que passou 20 minutos depois das 2. Então, vai ficar como? 20 past 2. It's 20 past 2. Ou seja, são 20 depois das 2. Tá? Muito bem aí. E agora, 2h25. Como que nós falamos? It's, ó, 25 past 2. 25 past 2, ou seja, 25 depois das 2. Tá? 25 que se passaram depois das 2, ou seja, formando 2 horas e 25 minutos. Tá legal? Muito bem, vamos avançar aqui, ó. Outro exemplo de 2h25, ó. It's 2:25. It's 2:25, ou seja, são 2h25. Hora, minuto, né? Bem tranquilo aqui dessa forma. Como que nós falamos 2h30, né? Ou 2h30? Bom, hora, minuto também, ó. It's 2:30. It's 2:30. Ou seja, 2h30. Tá legal? E aí, como que nós usamos a regra do past? Nesse caso aqui de 2h30, né? 2h30. Você fala 30 past 2. 30 past 2, tá? It's 30 past 2. Ou seja, são 30 depois das 2. Ok? Muito bem. Próximo aqui, ó. Nós temos aqui 3 formas, ó, que é que eu coloquei de 2h30. A terceira maneira é half past 2. It's half past 2. Ou seja, o que significa half? Essa palavra aqui, ó. Half significa metade, tá bom? Half, né? Então, ó, quem fala o seguinte, passou metade que se passaram depois das 2, por assim dizer, tá? Half past 2, ou seja, 30 minutos depois das 2. É outra forma de você falar, ok? Muito bem, vimos aqui essas 3 formas de falar 2h30. Vamos avançar. 2h35. Como que nós falamos 2h35? 2:35. It's 2:35. Ou seja, 2h35. Bem simples, hora e minuto, certo? Vamos ver uma outra forma de você falar 2h35. It's 25 to 3. It's 25 to 3. Ou seja, são 25 para as 3. Ah, então olha só. Nós vimos aqui, ó, até agora os past, concorda? Ou seja, os minutos que se passaram. Agora você está vendo esse to. Ou seja, é que falta alguns minutos para completar a próxima hora. Então você pode falar dessa forma aqui, usando to. Se você concorda que aqui, ó, falta 25 minutos para as 3 horas, né? No português nós falamos assim, você pode falar tanto são 2h35, quanto são 25 para as 3. Não é assim que às vezes nós falamos? No inglês também você pode falar assim. 25 to 3. São 25 minutos para as 3. Tá certo? Muito bem, então está aí. Vamos ver 2h40 aí, ó. It's 2:40. It's 2:40. Ou seja, são 2h40. Hora, minuto. Sem segredo aqui, ó. It's 2:40. Certo? Vamos ver 2h40 novamente, só que de uma outra forma. Ah, você concorda que aqui falta 2 para as 3? Não é? São 2 para... Faltam... Perdão, 20 para as 3, não é? Faltam 20 para as 3. Então, aqui, ó, it's 20 to 3. It's 20 to 3. Ou seja, são 20 para as 3, tá bom? Então, você pode falar aqui mais uma vez, ó, 2h40, 2:40, ou 20 to 3, né? 20 para as 3. Próximo aqui, ó, 2h45. Como que você fala essa hora em inglês? 2:45. It's 2:45, ou seja, são 2h45. It's 2:45. Outra forma de você falar aí, ó, 2h45 é o que, ó? 15 to 3. It's 15 to 3, ou seja, são 15 para as 3 aí. Tá bom? São 15 minutos para as 3. Então, it's 15 to 3, certo? Muito bem. Vamos ver uma terceira forma de você falar 2h45? It's a quarter to 3. It's a quarter to 3. Ou seja, você falou essa mesma coisa aqui, ó, 15 to 3, só que você trocou aqui, ó, o 15 por a quarter. Por quê? Porque a quarter, como nós vimos, corresponde a 15 minutos, né? Ou seja, um quarto aí de hora. Então, ó, it's a quarter to 3, certo? Muito bem. Vamos avançar aí, ó. 2h50. Como que nós falamos 2h50? It's 2:50. It's 2:50, ou seja, são 2h50. Tá? Então, hora, minuto. Bem simplesinho aí.
E aí, você sabe que 2h50 são apenas 10 minutos para as 3. Então, como nós falamos assim? It's 10 to 3. It's 10 to 3. São 10 para as 3. Bom, agora, ó, 3 horas em ponto. Como que nós falamos 3 horas em ponto? Ah, da mesma forma como falamos 2 horas em ponto, não é? Só que aqui, ó, 3 o'clock. It's 3 o'clock. Então, nós podemos usar aqui essa expressão o'clock novamente, tá? It's 3 o'clock. Bom, vamos avançar. E o 12? Né? Como que nós falamos o 12 aí, né? Muito bem, 12 o'clock, ou seja, 12 em ponto. Tá legal? Bom, se esse conteúdo está te ajudando, eu peço a gentileza aí de você deixar seu like, para que essa matéria, né, esse conteúdo chegue também para outras pessoas e possa ajudá-los também, tá bom? Então, fico muito agradecido aí se você realmente fizer isso, tá? Deixar aí o seu like, tá ok? Bom, então vamos lá. E o que significa essa palavra aqui, ó? Noon, tá? Noon. Bom, o noon é o nosso famoso meio-dia, tá legal? Então, se você quer falar meio-dia, você fala noon, it's noon, tá legal? E o meia-noite? Como que você fala? Ah, está bem aqui, ó. It's midnight. It's midnight, ou seja, são meia-noite, tá legal? Então, é assim que você fala. Bom, uma outra questão também que eu quero explicar é a seguinte. No relógio, né, no sistema aí americano, né, de você dizer as horas em inglês, você não fala, né, não tem essa coisa de 13 horas, 14, 15, 16, 17, né, e assim vai, tá legal? As horas ali, os ponteiros do relógio, vai ali do 12, né, e vai ali até o 11. Então, na verdade, começa assim, né, tem o 1, né, com 1 hora, e vai até o 12, não é mesmo? Você não tem essa questão do 13, 14, 15, 16, tá? Então, para você especificar em qual período do dia você está se referindo, nós já vimos. Você pode utilizar mais uma vez aqui, ó, AM ou PM, né, para falar aí se é da manhã, se é da tarde, se é da noite, o período que você está se referindo, tá legal? Ou então você pode usar a expressão in the morning, in the afternoon, in the evening ou at night, para poder expressar, né, para você especificar em qual período do dia você está se referindo àquela hora, tá legal? Mas jamais utilizar aí 13 horas, 14 horas, 15 horas e assim vai, tá legal? Bom, então, dessa forma nós finalizamos aqui este conteúdo, né? Como que você pergunta as horas, que horas são, what time is it? Essa é a pergunta que você faz. E nós acabamos de ver aqui as diferentes formas, né? As diferentes maneiras corretas para você falar as horas em inglês. Então agora é hora de a gente praticar o que nós acabamos de aprender, tá legal? Para isso eu coloquei aqui um exercício aqui no quadro. Então, vamos analisar aqui o comando da questão, ó. Say each time a different way, ou seja, diga cada horário aí de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, o número 1, ó, temos aqui, ó. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 o'clock in the morning. Bom, qual é uma outra forma, né, uma maneira diferente de você falar esse horário aqui? Bom, aqui está falando, ó. It's 7 o'clock in the morning, ou seja, são que horas aqui mesmo? Ah, são 7 horas em ponto da manhã, não é mesmo? Então, 7 horas em ponto da manhã. Então, qual é uma outra forma que nós aprendemos para falar que é 7 horas da manhã? Ah, 7 a.m. It's 7 a.m., não é mesmo? Então, vamos completar aqui, ó. It's, né? 7 a.m., certo? It's 7 a.m., ok? Muito bem, né? Se quiser repetir o it's aqui, pode também, tá? It's 7 a.m. Só coloquei aqui só a hora mesmo, ó, 7 a.m., tá bom? Vamos ver o segundo, ó. It's 3 o'clock in the afternoon. It's 3 o'clock in the afternoon. Ou seja, que horas são aqui? Ah, são 3 horas da tarde. It's 3 o'clock in the afternoon. Ou seja, 3 horas em ponto da tarde. Então, qual é a outra forma que você pode falar isso? Muito bem. It's 3 p.m. It's 3 p.m. Certo? It's 3 p.m. Ou seja, para falar que é 3 horas da tarde, né? Lembrando aí que o p.m., né, pós-meridian, ou seja, depois de meio-dia, tá? Aí de acordo com o latim, tá legal? Então está aí especificando. Bom, it's 6 o'clock in the evening. It's 6 o'clock in the evening. Ou seja, são 6 horas em ponto da noitinha, não é? A gente sabe, né, que 6 horas aí mais ou menos já começa a escurecer, aquele período ali entre a tarde e a noite. Por isso que é in the evening, como nós vimos,
Então, qual é a outra forma de falar? It's 6 p.m., não é mesmo? Muito bem. It's 6 p.m. Certinho? It's 6 p.m. Vamos ver a number 4. It's 12 o'clock at night. It's 12 o'clock at night. Ou seja, são 12 em ponto da noite. Ah, então 12 horas em ponto da noite. Qual outra forma que nós usamos para falar isso aqui? Você concorda que 12 horas da noite é o mesmo que o meia-noite, não é? Ah, então qual que é aquela palavra que nós usamos para meia-noite? Midnight. Muito bem. It's midnight, tá bom? Vou escrever aqui, ó. It's midnight, tá? São meia-noite. It's midnight. Tá legal? Muito bem. Próximo aqui, ó. It's 9 a.m. It's 9 a.m. quer dizer o quê? A a.m. é da manhã. Então, a gente pode falar o quê? It's 9 in the morning. Muito bem. It's 9 in the morning. Eu vou escrever aqui, ó. It's 9 in the morning. Tá legal? São 9 da manhã. It's 9 in the morning. Certo? E a próxima aqui, ó. It's 12 p.m. It's 12 p.m. Ou seja, são 12 horas da tarde, não é mesmo? Ah, então qual que é aquela palavra que nós usamos para dizer que é meio-dia? Ah, it's noon. It's noon. Então vou colocar aqui, ó. It's noon. It's noon. Ou seja, são meio-dia, tá? Muito bem. Então nós completamos aqui, né, as maneiras diferentes, né, de que nós podemos falar aqui esses horários, tá legal? Então assim nós finalizamos aqui essa parte, né, onde nós aprendemos como que nós podemos falar as horas em inglês.